Causcast, desvendando o seu negócio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Causcast, esse podcast que valoriza as conquistas, mas também o sufoco que o empreendedor passa, que é necessário no final das contas para alcançar aquele tão sonhado sucesso. Eu sou o Vlad e por aqui nós vamos nos apropriar de vários assuntos sobre negócios e a cada episódio nós traremos seres humanos empresários de respeito para poder desbravar o caos por aqui. E hoje na nossa mesa a gente tem o privilégio de ter um ser humano que é advogado, especialista na área digital, dono de bar, crossfiteiro, corredor chique da beira-mar de Fortaleza, tem um frivião medonho por resolver coisa logo, não quer deixar nada para depois, é pai da Laurinha e do Levi. Ele que é antiterno, se pudesse, faria audiência de sunga, dá maior valor uma roda de conversa no bar. Verdade. Meu amigo Strauss Nazar, seja bem-vindo, meu irmão, por aqui. Obrigado, Vladson. Bacana. E legal, né? Esse formato, cara, do Causcast, porque desconstruir, trazer realmente a rotina nossa do dia a dia, sem muito frufru, né? O pessoal gosta de florear e ficar dando aula por aí, mostrando como se a vida fosse perfeita e não tivesse insucesso no caminho, né? E se não fosse insucesso, meu amigo, a gente não tinha calo, né? O CrossFit ensina a gente só aprende, só tá ali e só melhora alguma coisa, depois a gente apanha muito, treina muito e tem calo. Fato. Então, massa aí, bacana compartilhar aqui um pouquinho com vocês e também na presença aqui do Gustavo, um cara que também admiro bastante. Bom demais. Falou agora, nós temos outro ser humano aqui na nossa mesa, que é jornalista, dono de pub no melhor modelo americano que existe aqui na nossa cidade, em Fortaleza, né? Negócio de NFL, hambúrguer, steak diverso, nacho, queijadilha, taco. Pode vir, que é lá no Bulls. Ele não pode pegar a direção de um carro que tá ouvindo podcast e ama isso, escuta podcast para dormir, né? Muito legal. O Gustavo tem essa fissura. Às vezes ele emerge tanto no negócio do podcast que esquece até para onde tá indo, dirigindo, aí volta, fala, meu Deus, esqueci. E é massa isso, Gustavo. Cara, obrigado demais pela sua presença aqui. A gente espera que esse papo seja valioso para você também, como eu tenho certeza que vai ser para nossa audiência aí. Show de bola. Primeiramente, bom dia, Vlad, bom dia, Strauss. Muito obrigado pelo convite. Como você falou aí, eu sou um fissurado em podcast. Escuto muito, né? Tá no meu dia a dia, é algo que eu já me habituei. E fazer parte aqui também desse convite de vocês é muito legal. Tá do outro lado, né? Tô sempre escutando, agora eu vou falar um pouquinho aqui pra galera. Massa. Depois dessa apresentação fuleira que eu fiz de vocês aqui, tentando dizer quem vocês eram, eu queria ouvir um pouquinho, Strauss, de quem é o Strauss, com direito a um overview da tua trajetória profissional, assim, por onde tu começou, porque hoje 35 anos, mas começou quando era molecote aí, começou com o quê, fazendo o quê? Cara, Conta um pouquinho pra nós. eu achei legal uma coisa que você comentou sobre mim, que realmente me fala muito de mim, né? Que é ser inquieto de fazer e tal. Sempre foi muito fazedor. Eu gosto de planejar, mas eu gosto de fazer. Ainda mais do que planejar. Na faculdade mesmo, né? Na época eu já fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, porque eu fiz Direito e Administração de Empresas. E na faculdade eu queria fazer algo, eu tinha muitas ideias, né? E eu já comecei a produzir festas. Né? Cheguei a produzir festas quem o pessoal vai lembrar aí, quem das antigas aí vai lembrar, lá no Curral do Boi. Bom demais. Lembra? Tu é doido. Toda quinta, sexta-feira, né? A gente fazia festa lá no Curral do Boi, fiz festa lá na casa de praia do meu pai, no Cumbuco, era Cumbucos Private. A gente chegou a fazer até a feijoada do Asa de Águia. Né? Era como se fosse, tinha a do Seriguela, tinha a nossa do Asa de Águia. Mas assim, eu vi que era uma rotina muito puxada. É diferente de aproveitar, curtir uma festa do que produzir, né? Você tem que estar ali de segunda a segunda, naquela rotina de festa, que é uma loucura. E eu vi que não era minha praia, né? Mas tive essa experiência, depois produzi evento de formatura, né? Eu tinha porrada de beca que a gente alugava e botava o povo para tirar foto. Enfim, eu sempre botei, né? Gostei tinha oportunidade, eu abraçava. Até que um belo dia, né, chegou um sócio que eu tinha à época, e o cara disse, bicho, eu tô montando lá um food mall e vai ter oportunidade lá de um bar.
Aí eu, como é que é isso aí, bicho? Ele, não, a minha ideia aqui inicial é ter como se fosse uma Kombi cortada e essa área vai ser a área do bar. O cara vai vender só bebida. Eu fiquei, bicho, se for pra vender só bebida, eu não tô dentro não, porque eu acho que é fumo, né? Os outros vão vender lá e eu vou ficar só na bebida, não vai dar muito bom não, mas se tu abrir um pouquinho aí e me der uma liberdade de ter um espaço maior e tal, eu tô dentro. Então, eu sempre fui muito disso, né? De planejar, fazer, oportunidade eu abraço, eu posso me lascar lá na frente, mas pelo menos eu tive aquela experiência, aprendi e assim a gente vai passando, né? Aí com o tempo a gente vai aprendendo a dizer não. Sim. Mas inicialmente eu era muito do sim, abraçar, mergulhar e aprender e fazer, né? Tanto que... Mas como era esse negócio dessa Kombi partida no meio? Como era o nome? Era o Mercado Meireles, pô. Sim. Ali na Vajota. Sim. Né? O Doca começou lá. Já era Doca. Já era Doca. Mas só que da Kombi, né, a gente fez um container que tinha uma base, um rooftop, que por isso que era Doca, rooftop. Uhum. E aí a gente tinha um rooftop, uma área bacana, em cima de 2 containers. E aí, daí a gente foi crescendo, né? Quanto tempo de Doca? Desde 2016, né? Fazendo aí 6 anos esse ano. Fizemos em maio. E de lá, né? A gente viu que também era uma operação muito diferente. Tá dentro de um food mall, né? Acho que tem alguma complexidade, né? Shopping e tudo mais. É tanto que recentemente nós tivemos um convite de um grande shopping para ir para a praça nova deles lá. Acabamos não entrando, né? Por opção do meu sócio. Mas que realmente é uma operação diferente do que uma operação de rua, como a gente tem hoje lá no Cambeba. Sim, sim. Mas essa vontade de fazer e tudo mais, é tanto que eu refleti isso numa tatuagem. A primeira tatuagem que eu fiz, eu coloquei run the risk, né? Ou seja, corra o risco. Vai lá, se joga, abraça, vai, aprende. Se não der, levar uma porrada, aquela experiência vai servir lá na frente. Sim. Então, começou a trajetória já se formando em Direito e Administração, junto? Chegou uma hora que eu tive que optar, né? Aí a opção foi o Direito. O Direito, eu fiquei no Direito, mas sempre abraçando um pouquinho a administração. Porque, porque aí tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com negócio... O meu próprio TCC no Direito foi na área empresarial. Uhum. Aí depois eu fiz MBA, né, em Gestão e Business Law, ou seja, Gestão e Direito Empresarial. Tava sempre ali com o pezinho. Querendo ou não, a área que eu atuo hoje, Direito Digital, é tudo do empresarial, né? O empresário hoje está nessa onda de inovação, então tudo tem um pezinho ali na transformação digital, no digital. Hoje, né, sou professor convidado da Unifor também na área, né? Ou seja, eu trabalho com investimento, com transferência de tecnologia. Então, sempre tive esse pezinho aqui, pezinho lá, no associativismo, né? Que eu também entendo muito importante para exercitar o networking. Que foi algo que me deu uma outra visão também. Eu fui diretor na CDL Jovem por 6 anos, né? Ou seja, tudo isso foi maturando a minha cabeça no longo dos anos para negócios. Sim, sei bem, porque eu vivi muito tempo na AGE, na Associação dos Jovens Empresários, e eu sei o quanto a entidade de classe ela te engrandece de um jeito diferente da operação do empreendedorismo, né? A gente ouviu um pouquinho do Strauss. Gustavo, fala para nós, quem é o Gustavo por Gustavo? Verdades verdadeiras. Conta aí, o que você fez de bom da vida? Você é um moleque, né, Vitor? Tem 28 anos? 28 anos, exato. Bom demais. Mas e já tá no Bulls há quanto tempo? Né? Tem 6 anos. Já tem 6 anos de Bulls? 6 anos também. Acho que a gente nasceu praticamente junto ali. Sim. O Doca um pouco antes do Bulls. O Gustavo, cara, ele começou aí, quando era estudante ainda sou um pouco fissurado, mas antes eu era viciado em futebol. Né? Então eu vivia isso na pele, assim. E sou torcedor do Ceará, apaixonado, assim, muito... Quando o time perde, eu fico doente mesmo. Fica assim. mal. Inclusive, tá numa fase tá, bem treta. Tá bem chato. Tá bem difícil. E aí, cara, mas eu também era apaixonado por futebol como um todo, assim. De todos os campeonatos possíveis de assistir quando eu era moleque, eu assistia 12 horas, 15 horas de futebol por dia. Cara, entendo. Eu tenho um irmão assim. Eu era muito viciado. E aí eu busquei o jornalismo para focar em trabalhar com jornalismo esportivo. Era o que eu queria ser da vida. Legal. Queria trabalhar numa ESPN da vida. Sim. Era o meu sonho, assim. Né? E aí, quando eu fui prestar vestibular, a minha mãe falava, não vai trabalhar com isso, porque isso não dá dinheiro. Aí eu falava, não, mas é isso que eu quero e tal, não sei o quê. Beleza. Entrei, né? Passei na UFC, me formei lá.
Durante a faculdade, eu fui estagiar num dos principais jornais do Ceará, que era o Diário do Nordeste. Fiquei por 2 anos lá. E, de fato, eu vi que aquilo não... Ou você era muito apaixonado por aquilo e ia fazer, mesmo que se você tivesse uma qualidade de vida bem mediana, né? Ou você realmente mudava. E aí eu vi, cara, eu gosto muito disso, mas... Vou continuar gostando, mas vivendo de outra coisa. Eu via que meus colegas de trabalho lá, com 20, 30 anos de profissão, eles não tinham uma qualidade de vida que eu não me enxergava, né? E aí foi quando eu lembrei do que minha mãe falou. E eu falei, realmente amor não enche barriga, né? E aí eu sempre também quis muito... Fui muito aventureiro. E até dentro do próprio jornal, na época, enquanto estagiário, eu já comecei meio que empreender. A gente criou um blog lá. Na época eu tinha... eu trabalhava muito na parte de um pouco de tudo, né? A gente, na época, trabalhava no digital, né? Na parte digital do jornal, que ainda sai impresso. Hoje não sai mais, hoje é 100% digital, Diário do Nordeste. Mas na época era separado, né? E aí o digital você fazia um pouco de tudo, né? Então, desde notícia policial, a esporte, a entretenimento. E aí, na época, a gente viu, só para dar como é que eu iniciei no empreendedorismo, a gente viu que tinha uma demanda dentro do entretenimento que era pouco buscada. Assim, era muito buscada, mas tinha pouca oferta de notícia, que era na área de forró. Cara, a gente tá na terra do forró e não tinha ninguém, absolutamente ninguém falando de forró. Foi quando a gente criou dentro do jornal o blog Puxa o Fole, na época era o nome do blog, para falar exclusivamente sobre forró. E aí a gente facilmente conseguiu entrar nas grandes produtoras, e isso depois virou dentro do jornal impresso, virou uma coluna e tal, e até hoje ainda existe, mas na época eu criei, né, junto com outros colegas lá, que foi assim que eu digo que foi o meu primeiro empreendedorismo. A gente não chegou a ganhar dinheiro na época, ia tudo pro comercial do jornal, né, que era de direcionamento, mas a gente conseguiu criar um produto validado e que teve acesso, teve resultado, e até hoje está lá. Sim. Né? Então, eu acho que foi a minha primeira experiência com empreendedorismo. E aí, quando eu me formei, eu vi que não era aquilo para mim, e aí, cara, quero montar algum negócio. E aí foi quando surgiu a ideia do Bulls. Eu tinha um sócio, né? Eu tinha um amigo, na verdade, de infância, amigo familiar. Minha mãe trabalhava no BEC, né? No Banco do Estado do Ceará, e aí ela tinha um colega de trabalho na época que tinha um filho que era formado em gastronomia e que morou em São Paulo por muito tempo, depois foi pro Peru, fazia Cordon Bleu lá, e tinha acabado de voltar e tinha colocado uma hamburgueria lá na Parquelândia, na época bem disruptiva, hoje tem hamburgueria demais, mas na época era algo diferente, né, artesanal e tal. E que estava empreendendo, aí fez essa conexão com a gente, aí a gente era tipo moleque, ia junto lá pro Icaraí, né, na praia ali de Icaraí, as nossas famílias tinham casa Peguei lá. muito empinge no Icaraí. Bom demais, foi na época que o Icaraí prestava. Bom de verdade. Só lembrei do Cabana. Cabana eu não cheguei a pegar, não. A experiência do Cabana, não. E aí, cara, fez essa conexão e aí a gente pegou e começou a estruturar o que começou o Bulls lá na Parquelândia, né? Isso também em 2016. E aí, tá até hoje, né? A gente começou essa parceria, essa sociedade. Eu tava falando aqui com o Strauss, que é especialista em sociedade, que não é algo simples, né? É algo que a gente foi ajustando muito com o decorrer do tempo, né? Mas estamos até hoje, é o mesmo sócio que começou, a gente tá até hoje, aí já tá com 2 unidades e tem um projeto de expansão aí bem legal. Cara, deixa eu aproveitar aqui. Vocês dois vêm de áreas completamente diferentes. Você tem um sócio que é do segmento gastronômico, beleza? O Strauss tem uma formação em advocacia, não tem nada a ver com o negócio de alimentação propriamente dito. Você é jornalista. Como é ter profissões tão distintas e de repente dizer, não, agora eu vou dar de comer e beber pro povo, porque é o que eu gosto de fazer, eu vou fazer. Como é que surge isso? Isso é muito interessante, assim, cara, porque a gente vem no direito. O cara que faz a faculdade de direito, dificilmente ele vai advogar. Acho que dos meus colegas, se 10% ficaram na advocacia, foi muito. A maioria foi empreender. Por quê? É um mercado muito saturado. Muito saturado. Ou o cara abraça aquilo. Às vezes o cara fica assim, né? Um pezinho numa canoa, um pezinho na outra. Ele advoga, mas não advoga 100%. Ele estuda para concurso, mas também não estuda 100%. Aí tem uma partezinha pequena que vai estudar para concurso, tem uma partezinha pequena que vai advogar, Sim. E tem a outra que fica ali de olho nas oportunidades.
Eu sempre abracei muito a advocacia, amo a minha área, né, o escritório e tudo mais. Tanto que recentemente a gente fez uma fusão bacana com o Zé Carlos Fortes, que é um cara também que eu me espelhei nele, né, foi meu professor na faculdade. O Zé é uma inspiração. Exatamente, que o cara que é uma inspiração. Fabuloso. Pra mim foi uma honra. E a gente aqui no corredor do Hub, ele chegou pra mim, Strauss, vamos fazer um bem bolado, como ele chama. Quando ele diz bem bolado, é a cara dele. É fazer uma fusão, fazer um negócio. É a cara dele. Ele chegou pra mim, vamos fazer um bem bolado, a gente fez a fusão. Mas o cara que faz direito, ele se vê na obrigação lá na frente dessa do jornalismo, né, que você falou. Porra, eu vou ficar meio que sem caminho, sem oportunidade. Então, eu já vi vários exemplos aí de colegas, de gente que está saindo agora, que daqui a pouco se vê, não vou ter um sucesso aqui, eu vou ter que buscar um plano B. E a faculdade de Direito, como a administração, elas dão essa visão, né, de mundo, de negócio, que é uma base bacana, né, que eu enxergo assim. Né? Então, tanto da administração quanto do direito, eu tive essa visão, né, de enxergar, de me colocar. E apesar de não ter tanta relação direta com negócios, né, você tem uma visão ampliada, né, de tudo isso. Acho que é mais ou menos o que aconteceu aí com o Gustavo, né? Cara, realmente eu fui muito assim, eu vou empreender, eu tive essa gana, né, de empreender muito por necessidade. Eu digo, cara, ou eu vou tentar outra carreira aqui, começo uma faculdade de novo, porque não fazia sentido para mim permanecer. Se eu me espelhei nos meus colegas de trabalho lá, eu vi, cara, não faz sentido para mim. Ou eu vou começar a estudar de novo e tal, e daqui a 5 anos eu provavelmente vá começar uma nova carreira, ou então eu vou tentar. Com empreendedorismo, que querendo ou não é um passo mais curto. Sim. Né? Então foi onde eu me enxerguei. Eu digo, cara, não você vê, né? Você consegue ver, assim, não é uma coisa tão a longuíssimo prazo. Assim. Vamos começar agora, o resultado sim, né? Você não sabe direito onde vai dar. Eu tenho certeza que quando você começou o Bus, quando você começou o Doca, lá na Kombi cortada, você não imaginava que ia ter o complexo que você tem hoje lá no Cambeba. Né? E assim, e também acabei entrando numa área que me dá muita oportunidade, que é o societário. Então, eu enxergo os negócios dos meus clientes e acabo também ficando de frente a muitas oportunidades. Eu nunca pensei em ser sócio de uma escola, por exemplo. Uhum. Recentemente a gente já entrou para a sociedade de uma escola. Sim. Isso porque era um cliente, viu uma necessidade, a gente acabou que fez um match com a Gomes de Matos Consultoria. Uhum. A Gomes de Matos entrou com a consultoria empresarial, eu entrei com a consultoria jurídica, hoje a gente faz parte do quadro societário do negócio. Legal. Que eu nunca imaginei, tá? Que é a educação, né? Então, também o direito oportuniza aí essas situações que tem sido bastante acaba proveitoso. Especialista numa determinada área e contribui para o todo no final das contas. Mas aqui a gente tem uma dinâmica nesse podcast, é criar situações para que você traga talvez os pontos de virada que você teve na sua vida como empreendedor. Alguém que já está há 6 anos no mesmo negócio, certamente já passou por vários altos e baixos, e a gente tem aqui um quadro que a gente espera, né, e a gente gostaria de ouvir de vocês, o que rolou que por uma peinha de nada assim, meu irmão, cabelinho de um sapo, eu não desisti do negócio. E a gente tem a nossa tocada agora. Por um triz. Essa elaboração maravilhosa só para perguntar para você o que foi que rolou. Tipo assim, o que deu por muito pouco você não desistiu do seu negócio? Cara, posso começar aqui falando muito, que eu acho que todo mundo foi impactado, mas a pandemia, quando ela chegou, eu não enxergava à frente, eu não conseguia. Quando chegou e falou, fecha tudo, eu não tinha delivery, não tinha nada, eu atendia gente bebendo, gente se abraçando, sentado no bar, sentado, né? Gente, quando bateu a pandemia que fechou tudo, eu não via nada na minha frente. Eu só via uma escuridão. E eu não sabia o que fazer, cara. Sinceramente, quando chegou a notícia de fecha, né? Peguei, reuni todo mundo, reuni a galera e falei, galera, não sei o que vai acontecer daqui pra frente. O que tinha de álcool em gel lá que a gente usava para limpar as mesas, que era normal pra gente, eu falei,
vamos dividir aqui um pouquinho para cada um, que eu não sei o que eu pensava que ia acabar o mundo. Sim. Eu falei, eu vou dividir o álcool em gel aqui, você vai com um pouquinho de álcool em gel para casa, o que tinha de insumo de alimento, a gente dividiu para todo mundo também, o que tinha de bebida, a gente dividiu. Eu fui no supermercado, fiz uma feira de R$3.000 e coloquei dentro de casa. Eu moro com 2 idosas, minha mãe e minha tia, e eu falei, não sei o que vem pela frente, cara. Eu não enxergava um palmo à frente. Então, por ali eu falei, cara, eu não sei o que vem. E aí, eu acho que foi o mais próximo de fechar possível que a gente chegou. E ali naqueles 3 primeiros meses, que ainda era tudo muito incerto, que não tinha política de auxílio de nada, que a gente não sabia o que fazer, que o funcionário também precisava comer e a gente não tinha como desamparar esse cara que estava com a gente. E a gente, como 99% dos restaurantes, a gente tinha um caixa, mas não era aquele caixa robusto o suficiente Pra ficar... aguentar um ano fechado, né? Vamos lá É e tal. impossível, né? Então, cara, muito próximo. A gente, eu sentei com o meu sócio em reunião online, que a gente tava nem saindo de casa, por várias vezes para dizer, cara, não, vamos fechar, vamos encerrar. Eu já tava pensando em outras oportunidades. Vamos vender din-din agora. Vamos fazer Eu outro falei, não bicho. dá, cara, Pior porque que ficou mesmo. eu não tinha muito o que fazer. Sim. A gente não conseguia enxergar um palmo à frente, né? Então Falou- o teu ponto de quase desistência foi quando fechou o bar. Fechou, cara. Pandemia. Fechou e a gente, precisando faturar, né? Porque Tinha folha, tinha aluguel, folha, tinha tudo pra pagar. Tinha tudo pra pagar e nada, deixou fornecedor e tudo. E aí foi quando a gente, cara, não sei o que fazer. E aí foi realmente, eu acho que o mais próximo de fechar possível. A gente chegou a bater o martelo, eu e meu sócio. Falou, cara, não dá mais. Não dá. Tipo ali no primeiro mês que a gente pagou todo mundo, a gente deu férias pra todo mundo, pagou todo mundo com férias, com não sei o quê. Sim. Aí depois a gente deu um mês de férias, aí teve que pagar todo mundo e pagou com rescisão de 40%, pagou Cara, 100%. isso é engraçado. Ó. Todo mundo alisou, batendo no começo. De repente o dinheiro começou a aparecer de novo, velho. Pois é. Não dá pra entender esse negócio de empreender. Tem umas coisas que são meio mágicas mesmo. Apesar da gente ter essa gana de fazer, essa coisa toda, o dinheiro é finito. Ele acaba. Tem uma hora que não bateu no ferro. Não tem mais. Mas, curiosamente, a gente escuta isso de vários comerciantes, porque os comerciantes foram quem mais sofreram nesse negócio, né? Querendo ou não, porque fechou, como você bem disse, não estava preparado para outro tipo de venda, não tinha delivery, não tinha coisa nenhuma. E, de repente, o rapaz foi se adaptando, foi se ajeitando. O meu negócio é um comércio de serviço, né? Eu trabalho exclusivamente com área relacionada a entretenimento. Eu tenho uma agência de gestão de carreira e nessa agência a gente vende palestra, vende apresentação de evento corporativo. Vende o quê na pandemia? Se não tem palestra, se não tem evento corporativo, se não tem nada. Só que isso, de repente, cara, começou a acontecer de um jeito miraculoso, porque aí é o benefício de viver essa economia empreendedora, né? Essa economia criativa. As coisas começam a aparecer de um jeito diferente, daqui a pouco tem uma reinvenção. Strauss, contigo, foi como? Era assim, se for falar por um triz, eu vou falar a mesma coisa, mas eu tenho outros casos, né? Eu acho que essa situação da pandemia foi meio que unânime, né? Sim. Principalmente para entretenimento e Sim. gastronomia, né? Sim, pro lazer e tal. Nós também não tínhamos delivery, né? Fomos aprender a fazer delivery na pandemia, na tora. A gente tinha até um caixa bacana que a gente estava pensando em uma outra oportunidade e tal. Queimamos o caixa inteiro, não desamparamos aí, como o Bus também fez, né? Os funcionários. A gente foi levando, dando barrigada, né? Uhum. Vamos ver aqui até onde vai. A próxima semana, Sim. próximo mês, Sim. e foi levando, foi caminhando. Vai abrir. Pegou ali um financiamento, pegou outro, foi se endividando até... Rapaz, vamos ver até onde é que vai. A gente não pode fechar, para depois, para abrir, vai ser praticamente impossível. Então vamos manter aí, vai levando. Mas tem outra situação que na minha vida também foi por um triz, que hoje eu dou graças a Deus que eu tive coragem de manter a minha ideia inicial, porque talvez eu tenha sido por um triz que eu não perdi um dos maiores negócios da minha vida, que foi conhecer os meninos lá da Hub Local. Sim. Que por um triz eu deixei de ir para um evento que eu ia conhecer a Adicione Seu Negócio, que a Hub Local não era nem Hub Local. Para quem não conhece a Hub Local, é uma startup que na época era uma consultoria, não era nem startup.
eu tava começando a Cordel, que é a aceleradora de startups, né, que a gente tem. E eu fui para um evento da Câmara Americana de Comércio, né? Um evento de networking, né? Eu fiquei... E no dia eu fiquei, caramba, eu vou lá para a Unifor, que esse evento ia ser na Unifor. Vou lá para a Unifor, para esse evento de networking, não sei nem o que vai rolar. E é muito que eu digo aqui, rapaz, não deixe de conhecer gente, não deixe de participar de reuniões, de eventos, porque são essas coisas que às vezes você nem enxerga. Lá é que tá algo que vai ser um ponto de virada na tua vida. Fui pro evento meio que, vamos lá, né? Chegou lá, eu conheci o cara, né? Foi o Felipe? Foi o Felipe, conheci o Felipe lá. Apresentei o meu escritório, apresentei a Cordel. Quando ele terminou, ele me apresentou o negócio dele. A gente fez 2, 3 reuniões. Dali seguiu o negócio que cresceu. A gente está agora 3 anos depois vendendo a nossa participação. Pode ser um negócio que serve a minha aposentadoria. Massa. E quase por um triz que eu deixei de ir por preguiça. Tipo, vou não, por comodismo. Sim. Entendeu? Então, é uma coisa que eu digo, rapaz, participe o que tiver de networking, de evento, de conhecer gente, esteja no meio, né? Esteja aberto às oportunidades. Sim, eu fiz o evento deles agora, cara, a convenção. Sim. Meu irmão, que bonito ver o que a Hub Local se tornou, né, cara? Eram 4 ou 5 pessoas. É, fabuloso. É uma startup que hoje, cara, a gente bate palma, assim. Era uma moçada guerreiraça no começo, sozinho, pegando na mão, a gente fazendo evento. Quem organizava os eventos era nós mesmo. Eu juntava 4 pessoas na mesa, desenhava o evento e tal. Aí agora eu apresentei a convenção deles lá. Cara, 100 colaboradores, uma galera assim. E daqui, legitimamente cearense. Os meninos Rodrigo e Felipe são 2 queridos. Cara, bom de ver. E é legal isso, né? Por um triz, você ia perder uma oportunidade de estar perto de uma galera como essa. Eu queria até perguntar para vocês, é mais fácil, é melhor vender bebida, vender comida ou lidar com o povo? Cara, vamos lá. Falando de margem, a comida é melhor, né? Comida é melhor. Porque bebida, realmente, a galera fala, né? Que vender cerveja, você tá praticamente empatando, né? Sim. No final das contas. Você tá vendendo cerveja pro cara comprar ou tira gosto. É. Por isso que eu acho que foi a noção que o Strauss pegou. Cara, se me dá só pra bebida, eu não vale a pena. Margem apertada, né? Porque no final das contas é muito tabelado, né? Sim. Você não consegue. Sim. Se o seu concorrente vende de 10, você vai vender de 20. É difícil. Não vai. O cara só vai uma vez, né? É. Depois a não bebida, volta. ela é mais isca do que produto coisa, final, né? Agora, eu acho que só boa comida, só boa bebida não vai resolver muita coisa, não. Eu acho que você entregar uma experiência, o atendimento... ambiente e tal, galera... e o atendimento, e o ambiente e tudo, eu acho que é o combo para que você consiga ter sucesso nesse negócio de alimentação. Né? Só bebida, só comida, acho que não entrega, não. É o básico. E eu não sei o que é mais fácil, não, mas mais difícil eu sei que é É tratar gente. com gente, né? Meu amigo, gente é difícil. É funcionário, é cliente. Para agradar o cliente, tem que estar o tempo todo ali mudando gerar experiência cardápio, gerando treta, né? experiência, atraindo. Com funcionário, tentando manter ali um clima organizacional, incentivando, dando conta também daquele cara que tem o cara que acaba contaminando o ambiente, você tem que estar de olho para tirar aquele cara ali do meio, integrar alguém, relocar. Pô, bicho. E assim, PJ é feito de PFs, né? Sim. Então, são os donos, são os funcionários, é todo mundo e, bicho, gente, é difícil. Eu diria que é o patrimônio mais caro que você tem no negócio, querendo ou não. E eu falo de patrimônio no melhor sentido da palavra, não que você seja dono das pessoas, né? Mas, como você bem disse, é uma pessoa mal resolvida, mal intencionada, ou até mesmo num momento difícil, ela é capaz de quebrar uma experiência de uma boa comida, de uma boa bebida, de um bom ambiente. É capaz. Um mau atendimento é capaz de te jogar para fora dos lugares. Eu sou um apaixonado por gente, meu negócio é gente. Eu lido com isso desde quando me entendo por gente. Então, eu vou muito nos lugares simplesmente porque tem boa gente. A galera é de boa, é bom estar perto, tem o lance da experiência montada, né? Mas a gente tem... enfim, eu acho que tem gente de todo jeito, né? Tem momentos de todo jeito. Às vezes a pessoa é até uma pessoa agradável, legal, mas está vivendo um momento difícil, está vivendo um momento problemático. E por isso que
a luta de lidar, né? E de acompanhar também isso, né? De estar próximo, de entender Sim. a situação da pessoa. Enfim, às vezes não é ali a hora e saber também abraçar, ajudar, né? Quando necessário. Mas você falou de pessoas que são realmente importantes. Eu posso nem deixar de lembrar aqui do nosso gerente lá no DOCA. Porque o cara é o braço direito, esquerdo, a perna e tudo. O cara toca o negócio de forma que deixa a gente confortável na operação, né? Tanto que o Rodrigo, meu sócio operador, tá bem menos dentro do negócio porque o gerente é quase que o dono. É o dono. O cara manda e desmanda lá dentro, Isso é massa. tudo da operação. O quanto é rico ter na alguém desse naipe dentro do negócio, né, velho? Sem dúvida. É alguém que toca o negócio. Leozinho, toca a nossa vinheta aí. Que caos é esse, hein? Por que o empreendedor tem a mania de dizer agora que tá um sufoco, porque antes você tinha coisas boas, antes você tinha dinheiro demais, antes as pessoas eram mais... Por que a gente tem essa mania de dizer que agora que a gente tá passando dificuldade? Parece que é uma característica do empreendedor apresentar o sofrimento de forma que ele está vivendo o sofrimento mais do que as outras pessoas, né? O que está fora do controle agora que você tem essa coragem de dizer que sei lá, o antigo dono do Cucucaia viveu de mais difícil do que você, né? Assim, quais as lutas que o cara do boteco viveu e que eram maiores do que a sua? Tem isso ou é só para poder dar uma valorizadinha assim no que você faz? Cara, eu acho que o empreendedorismo ele é muito mutável, né? Então acho que as dores elas estão sempre mudando, né, cara? Estão sempre mudando. Então a galera fala muito disso, é mais difícil e tal, antes e tal. Mas eu acho que isso é muito uma questão de adaptação, né? O empreendedor, eu acho que se a gente for ter essa conversa que a gente está tendo hoje, daqui a um ano, vão ser percepções totalmente diferentes, né? Fato. Porque a gente vai ter vivido outras coisas e tal. Então eu acho que é muito isso. A galera, em vez de buscar muita solução, foca muito no problema, né? E aí o Strauss falou de ser executor, né? De tomar risco. Eu acho que a pessoa, quanto mais ela tem essa percepção, ela menos foca no problema e mais busca a solução, né? E aí eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais isso, né? Em vez de, o mundo está se acabando. Beleza, o que a gente pode sentar e fazer para evitar que o mundo acabe? Eu acho que tem que focar muito mais nisso. A galera foca muito no problema, às vezes esquece que a solução pode ser até mais simples do que parece. Né? Fato. E essa filosofia, né, que a gente leva aqui para as startups, né? Startup tem que fazer muito com pouco, com o que tem. Então, e a pandemia também trouxe isso para o mercado tradicional. Ou seja, meu amigo, se eu não tenho estoque, se eu não tenho dinheiro, se eu estou perdendo profissional, eu tenho que fazer com o que tem. Então, pode ser até que você tenha um momento mais difícil ou outro, mas isso faz parte do cenário, né? E essa filosofia do fazer com o que tem, ela parece que sai um pouquinho daquela do faça você mesmo. É até uma questão curiosa, né? Todo mundo que inicia um negócio, ele inicia dizendo assim, meu irmão, sou eu mesmo e Irene. Sou eu mesmo e acabou-se. Eu lembro que meu primeiro escritório, eu atendi o telefone e dizia, o momento que eu vou transferir para a área comercial. Era eu mesmo. Assim, eu atendendo eu mesmo, né? No final das contas, era essa linha. Existe um momento ideal, porque quando se começa, é você. É você fazendo com os recursos que tem, como diria Cortella, faça o melhor com o que tem, enquanto não tiver condições melhores, para fazer melhor ainda. Eu tenho hoje recursos finitos, pequenos e tal, sou eu mesmo fazendo. Qual é o momento na vida do empreendedor que ele diz assim, pronto, agora chegou a hora de eu tirar a barriga do pé do fogão. Agora eu preciso focar em gestão, preciso focar em outra coisa. Quando é que esse momento chega? Eu enxergo isso na hora que ele começa a se ver mais importante em outras necessidades do negócio do que aquela que ele está praticando ali. Quanto mais operacional, mais tempo ele vai gastar, né?
menos ele vai render e a mão de obra, querendo ou não, quanto mais, né, baixa ali, mais barata. Sim. Então, se ele vai subindo para o estratégico, ele vai conseguindo coisas maiores e vai precisando de pessoas para desempenhar aquelas funções. Mas como é que o cara mede isso, Strauss? Na coragem? Para mim tipo, eu hoje estou, por exemplo, eu vou vender um produto aqui de uma startup, por exemplo. E eu estou vendo que eu empreendedor, eu passo o dia todinho para fazer o trabalho comercial. Eu não tenho aptidão comercial, eu sou empreendedor. Se eu buscar um especialista, focar nisso daí e for buscar outras situações para o meu negócio, eu vou ganhar muito mais de um lado e muito mais do outro. Certo, mas eu tô perguntando pelo seguinte, ó, o Zé, dono do bar, lá num bairro X, aqui da cidade, tá ouvindo essa nossa conversa aqui. E o Zé tá dizendo, meu irmão, eu quero saber essa resposta aí. Porque sou eu que faço meu tira-gosto, sou eu que meto a mão no freezer para poder levar a cerveja pro cara, sou eu que sirvo o cara na mesa. Quando é que esse cara consegue dizer, cara, agora eu vou ter que contratar uma cozinheira e vou ter que contratar um garçom? Porque, certamente, aí é uma natureza nossa, o recurso da gente ele vai sendo consumido na medida que você vai ficando chique. Você vai melhorando um pouquinho mais de grana, você vai ficando mais gastador. Vai estragando mais dinheiro. Natureza nossa. Né? Eu ganho mais dinheiro, eu compro um carro melhor. Eu ganho mais dinheiro, eu compro uma comida melhor. Eu ganho mais dinheiro, eu saio mais. Enfim, como é que faz essa equação aí? Mas se o Zé tá na operação, tá na cozinha, tá servindo, tá fazendo isso, aquilo, outro, ele tá deixando de fazer alguma coisa dentro do negócio, que não tem como ele fazer tudo, né? Sim. Então vamos dizer que ele esteja com um furo lá no financeiro, né? O Gustavo da consultoria. Com certeza o cara tá, sei lá, com os balanços que ele não acompanha, a DRE que ele não verifica. Vamos dizer que se ele focasse nisso e contratasse alguém para operacional, ele fosse render muito mais no final do mês. Então vale o sacrifício da contratação, essa é a fala. Exatamente. O cara sacrifica, sangra de algum canto ali para ver no que vai dar. O nosso mercado de alimentação, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que ele é um pouco diferente dos demais, porque muita gente começa por necessidade, tá? Não é ele não começa com aquele vislumbre do empreendedor que quer montar um negócio, que quer crescer. Cara, é sobrevivência. Né? É sobrevivência, ele começa por necessidade. Hoje a gente tem 1 milhão de restaurantes. Isso é um dado de antes da pandemia. Hoje eu acredito que tem até mais, porque o delivery facilitou muito isso de você fazer em casa. A gente tinha 1 milhão de restaurantes no Brasil antes da pandemia. Hoje a gente deve estar com 1,5 milhão. Sim. Né? É o único negócio que entra em todos os distritos do país, é restaurante. Não tem farmácia, não tem banco, não tem hospital, mas tem restaurante em todos os distritos do Brasil. É o único negócio que tem. Mas é aquele negócio pequeno, 95% dos negócios de alimentação são esses pequenininhos, né? É a bodega, é o delivery dentro de casa, né? Então, assim, esse cara, na grande maioria das vezes, ele começa por necessidade, pô. E na pandemia a gente viu muito disso. O cara foi desempregado, recebeu ali o fundo de garantia de, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho um fogão em casa, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma panela que eu consigo colocar óleo, eu vou vender hambúrguer, pô. Eu consigo fazer aqui com o que eu tenho. Sim. Né? Então ele é muito democrático. Ele é um ramo de atuação, de empreendedorismo muito democrático. Então o que é que eu acho que às vezes falta nesse empreendedor, que ele começou por impulso, é ter essa visão de empreender, de querer crescer. Né? Na grande maioria das vezes ele está muito bem satisfeito em estar com a barriga no balcão. Né? Sim. E ele está muito satisfeito. Está resolvendo a bronca dele ali. Dali ele consegue sustentar a família dele, dali ele consegue ter... Eu sei bem disso porque eu tenho um pai que viveu a vida inteira nessa mesma pegada. Meu pai sempre teve pessoas para trabalhar no balcão. Meu pai não era do ramo de restaurante, mas era do ramo de alimentação também, mas no atacado, né? Vendendo bala, chiclete, pipoca, pirulita, essas paradas de bomboniere. E meu pai sempre foi esse cara aí, onde ele não precisava expandir. Ali, tá bem, sustentou 4 filhos, criou 4 filhos, todo mundo, escola particular, faculdade particular, carro, 18 anos presente, toma aí o carro para poder ir dar uma banda no meio do mundo. Mudou no decorrer da caminhada, eu sou o filho mais velho, meu carro foi conquistado com um pouquinho mais de sacrifício, porque minha mãe foi que se envolveu no negócio para poder me dar e tal, mas já meu irmão, que tem 10 anos depois que eu, né, tem outra entre nós dois, meu irmão ganhou um Audi na época. Meu pai era, cara, um dono de bomboniere no Conjunto Ceará, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, abrindo loja às 7 horas da manhã, fechando 7 da noite,
E felizão, é ele. Tô aqui trabalhando todo dia e tal. Não tinha essa visão de gestão, não compreendeu a importância de expandir o negócio, é tanto que findou agora, aposentou e tal, né? A gente acabou finalizando o negócio, porque a gente não conseguia dar continuidade no modelo que ele construiu durante todo esse tempo, né? Se o negócio talvez tivesse um modelo um pouco mais gerenciável por terceiros, né? Por outras pessoas e tal, talvez funcionaria com muito mais propriedade hoje. Acabou que o negócio se tornou um negócio falido porque não teve o lance da gestão, da organização e tudo mais. Então, estava no meu pai o negócio. Mas às vezes a pessoa até tem essa vontade, né? Tem essa visão, mas aí entra muito o que o Strauss falou, né? Ele tem vontade de crescer, ele tem vontade de ter mais liberdade. Provavelmente seu pai dificilmente conseguiria tirar umas férias, passar, sei lá, 15 dias com a família. Não manja numa não praia, esse negócio. Meu pai passava o final de semana numa praia com um sentimento de culpa gigantesco. É tipo assim, caramba, meu negócio tá lá. E na grande maioria das vezes achando que tá sendo roubado, Isso. quando sai. E era, inclusive, né? Ele não tava só achando, não, ele era. Que às vezes meu irmão ficava lá e fazia questão de dar uma limpa no caixa, dar uma ajeitada, pro final de semana ser melhor. Não, mas é uma infelicidade, eu diria, de quem não internaliza a importância da gestão. Tem uma máxima no mundo dos negócios que talvez todo mundo passa por esse momento, assim, o que aconteceria para você dizer assim, pronto, isso aqui me faria mudar de ramo. Porque você falou sobre a dificuldade da pandemia, mas a pandemia, por incrível que pareça, não fez muita gente mudar de ramo, não. A pandemia fez muita gente mudar de estratégia nos seus próprios negócios. Eu tenho um negócio X, daqui a pouco eu vou fazer um puxadinho, eu vou fazer um puxadinho do meu negócio. Mas tem coisas que você diz assim, o que aconteceria que você mudaria de ramo? Solta a nossa vinheta, Leozinho. A gota d'água. O que é? Rolou isso, aconteceu isso. Vou ser surfista agora, vou viver das coisas que a natureza dá. Cara, eu acho que provavelmente uma grande decepção com pessoas mesmo, sabe? Eu acho que, como o Strauss citou muito bem, todo negócio é pessoal, né? E eu acho que dentro de tudo que a gente vive no nosso dia a dia, o que dá mais dor de cabeça são pessoas. Aí, se algo acontecesse, tu mudaria de ramo, já. Tu sairia, tipo assim, meu irmão, meu gerente, que eu amo, gente boa pra caramba e tal, o cara me roubou. Me deu uma rasteira. Tu mudaria de ramo? Cara, vamos lá. Hoje eu me enxergo muito dentro desse ramo de alimentação porque eu busquei conhecimento e aprofundamento para atuar nisso, né? Então eu me enxergo por muito tempo dentro desse ramo de atuação, mesmo que não seja com negócios de alimentação, que seja prestando serviço para esse tipo de negócio, enfim. Né? Eu me enxergo muito porque cada vez mais eu me especializo dentro desse ramo. O que eu acho que pode inviabilizar, por exemplo, negócios de alimentação, que está um pouco fora do controle do empreendedor e que a gente está sendo muito impactado, é a questão da inflação desenfreada. Tá? Então, certo. Hoje, por exemplo, quem trabalha com negócio de sushi, o salmão quase duplicou de preço, você não consegue repassar isso para o seu cliente. Eu tentei comprar esse final de semana agora no supermercado, o quilo de salmão estava R$160 no supermercado. Que delícia, né? Eu disse, caramba, velho, tá no preço pro cara comprar. Pois é, e aí o cara que tem um sushi, o que esse cara faz? Ele vai vender o sushi dele de R$7? Não vai, ele não consegue. O público não paga a aquisição. Então muita gente tá... Cara, se você trabalha com sushi hoje, você tá com uma margem muito pequena, mínima, segurando a onda, esperando ver se baixa e tal. Então acho que o risco do ramo de alimentação é muito grande essa questão. Tá? Tem a ver com insumo, então. O que faria você mudar de rumo era se os insumos chegassem a tornar um negócio inviável. Cara, eu acho que isso. Eu acho porque o insumo hoje, quando a gente vai fechar o resultado de um negócio de alimentação, ele é o principal custo. Né? Ele é o principal custo. Então, assim, é complexo você conseguir lidar com essa questão dos insumos. Né? A compra é tão importante quanto a venda? Exato. Comprar bem é tão importante quanto vender bem? Comprar e controlar esses insumos. Certo. Né?
porque a gente trabalha com coisa que é perecível. Sim. Então... Imagina o cara comprar um quilinho de salmão, o bicho ficar podre. Ô, alegria medonha. Então, eu acho que muito, assim, talvez fizesse mudar de ramo muito em cima da questão do insumo, né? Eu acho que a principal dificuldade dentro de trabalhar com restaurante é muito essa questão, de você conseguir lidar com esse processo de trabalhar o alimento e tal, é bem complexo, né? Tu, Strauss. Essa situação de decepção com pessoas, ela é muito relevante, né? Tanto que rompimentos em sociedade se dá, a maioria das vezes, por conta disso. Aham. Mas, de me fazer mudar de ramo, até porque assim, eu tô em vários ramos, né? Aham. Mas assim, algo que me faria sair de algum ramo, essa rodagem, né, que eu tenho, me levou a um ponto, né? Que chama propósito. Uhum. Quando o negócio deixa de fazer sentido para aquilo que ele nasceu para ser, ele deixa de fazer sentido de existir. Falando de bar e restaurante, o que a gente leva, né? O Doca, assim como o Bulls, ele leva alegria para as pessoas, experiências, momentos. Sim. Lá o cara vai para curtir com a galera dele, para comemorar um aniversário, Pra desopilar, né? para viver aquele momento ali. Às vezes o cara passa a semana... É tanto que a gente tem um segundo, todo mundo morgado, e um sextou, todo mundo animado. Todo Ou seja, mundo louco. esperando o final de semana. Sim. Então... Cara, mas eu gosto de segunda-feira, ó. eu também. Eu gosto eu muito de segunda-feira. também espero muito, né? Porque quem é espero. empreendedor, Eu ele gosto, quer a segunda, né? Eu gosto da segunda, eu gosto. Mas isso é a cara do negócio. Né? Pra gente que é bar e restaurante, é levar essa animação, essa alegria. Então, se o Doca deixasse de ter essa alegria que ele leva para as pessoas, né, de forma muito natural, que a gente é reconhecido por isso, Muda o ramo. isso não faz sentido. Boa. Tchau, fecha a porta. Faz sentido, faz Segue sentido. a vida. Sair do propósito principal do negócio é algo que faria você mudar de ramo. Mas eu vou findar nosso papo com uma pergunta que eu acho que ela como vocês dois têm sócio, eu acho que funciona bem. Vocês já viveram experiências de quase casamento, de casamento que se findou, de coisas que estão bem pertinho desse lance da sociedade. Eu queria saber, é melhor casar ou ter uma sociedade nos negócios? Como é que mais difícil, né? Como é que faz essa seleção? Porque eu acredito que do mesmo jeito que você demanda tempo para poder escolher alguém para casar, porque você diz, cara, vou dividir a vida com essa pessoa e tudo mais, você também faz essa seleção do ponto de vista de negócio. Com uma diferença talvez gritante aí, que é o sentimento. O sentimento, quando você trata de algo relacionado a algo afetivo, né, amoroso e tal, você acaba sendo um pouco mais abalado nas suas decisões mais lógicas, né? Você falou de sentimento, eu já ouvi várias vezes a frase de que a diferença da sociedade para um casamento é que não tem a cama, né? Sim, sim. Mas eu estou perguntando pelo seguinte, porque me parece, teoricamente, que a decisão sobre uma sociedade ela é simplesmente técnica. Eu ponho aqui os prós e os contras na mesa, digo sim, digo não e acabou-se. Só que isso não me garante sucesso. O que eu enxergo, né? Eu enxergo que na maioria das vezes a galera forma sociedade única e exclusivamente financeira, né? Sim. Tu tem o dinheiro que eu não tenho, eu quero montar um negócio, tu me dá o teu dinheiro. Só vamos que montar um negócio. a sustentabilidade disso, ela é pequena, né? Porque, beleza, o negócio começa a dar certo, aí o cara não tá atuando, e aí gera todo um estresse e tal. Então, quando a galera pergunta, Gustavo, o que tu acha que é fundamental para escolher um sócio? Eu acho, cara, que tenham habilidades complementares, né? Então, no exemplo da minha sociedade, o meu sócio, ele é muito mais um cara de cozinha. Ele é um chefe de cozinha. Que é uma habilidade que eu tenho zero expertise e tenho zero vontade de aprender. Eu nunca quis trabalhar dentro de um restaurante para aprender a cozinhar. Eu não quero. Não é algo que eu me vejo fazendo. Então, eu tentei complementar isso dele, né? Então, eu acho que é mais esse foco mesmo, né? O Strauss é especialista aí, vai até escrever um livro, ele estava falando aqui pra gente de sociedade. Acho que ele pode complementar aí. Como tá falando desse livro, né? É bacana que eu fui vivendo as experiências e eu fiquei, rapaz, eu vou começar a anotar. E aí, eu tenho lá os tópicozinhos, aí eu coloco o erro meu e que eu enxergo na pessoa dessas situações que eu vivi, né? De sociedade. E além da multidisciplinariedade, que é muito importante, né? Que um seja complementar ao outro, outro ponto que a gente pode colocar aqui de relevância é de que os dois entendam que
onde querem chegar e que tenham, né, a cabeça que vai no mesmo sentido. Porque às vezes eu sou aquele cara lá, o que você falou do bodegueiro, que eu tô muito acomodado aqui, pra mim tá tudo ok, e o outro tá querendo crescer. Então vai ter um atrito aí em algum momento, esse negócio vai quebrar, não tem como. Uma hora eles vão romper. Então acho que o ponto mais importante aí é saber onde cada um quer chegar para ver se faz sentido, né? Logicamente que o dinheiro muitas vezes fala alto, porque o cara tá precisando abrir, ele tá ali com a necessidade de abrir um negócio e, porra, não tem a grana, só tem essa pessoa aqui para entrar. E aí ou vai ou racha. Sim. Né? E às vezes você querer colocar o que a gente chama de soft skills dentro da cabeça do outro, fazer que o outro tenha a mentalidade que você tem. Sem sentimento, Sem né? sentimento, né? Na tora. Porque quando você tem vamos tomar um sorvete, dá uma melhorada, né? A mais conquista fácil. funciona melhor. Mas é mesmo, eu tô perguntando isso porque eu acredito que uma das alternativas para o empreendedor, e essa é uma máxima para mim hoje, eu não quero mais ter negócio sozinho. Eu não quero mais ter um negócio... Porque eu acredito que eu já compreendi que a minha limitação em determinadas áreas, ela é um batente para os negócios. Para os meus negócios. Então, se eu puder ter alguém que complementa as minhas deficiências, seja de gestão, seja de... por exemplo, eu sou um cara comercial a vida inteira. Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre me envolvi no comercial, no marketing. Minha formação é essa. Eu não sou bom de administração. Não é que eu não saiba. Eu até conheço algumas coisas e tudo mais, mas eu não sou bom de fazer todo dia. Eu sou ruim nisso, né? Gestão financeira não é meu principal core, eu diria, né? Eu já escutei, já aprendi, já li, já ministrei cursos sobre todas essas coisas, mas a batida do bumbo do dia a dia não é a minha pegada. E quer saber outra coisa muito importante? Você falou de administração e tal. Tem... a gente oscila, né? Aham. Eu posso passar por um problema Sim, pessoal, hora você tá você benzão. tá bem, outro tá mal. E querendo ou não, aquele cara ali que tá contigo ali, ele tá dentro do negócio, ou seja, ele tem aquele sentimento de pertencimento e ele vai ter que te ajudar, né, a movimentar. Então, e esse movimentar, o que a gente vai oscilar, o que o outro vai entrar aqui nessa situação? Um tá oscilando, o outro tá bem, o outro tá mal. É a motivação. Pô, quando Gustavo não estiver bem, eu vou chegar junto. Beleza, Gustavo? Ó, tira uma semana aí pra ti. Pode deixar que eu tomo conta. E assim vai. E quando o cara não tem, é ele e ele. Ele e Deus. Ou seja, ou não tem outra opção. Ou ele encara um negócio, passando mal, passando bem. Ou a motivaçãozinha que ele teria ali de um sócio, ele não vai ter, né? Eu conheço muita gente que fala que já teve decepção com sócio, que não tem nem perigo, pode botar o dinheiro no mundo. Trauma, né? O cara traumatizou, né? Mas eu enxergo que faz sentido também. Eu acho que, por exemplo, tô abrindo um novo negócio lá em Sobral, né? Que sou eu e mais 2 sócios, né? Como é que eu abriria um negócio em outra cidade se não tivesse sócio para estar lá mais à frente e tal? Apesar de são pessoas, assim... Principalmente o que vai ser operacional, um cara de confiança, mas zero competência operacional. Então a gente vai ter que formar esse cara que vai ser um sócio. Passar o know-how, né? Passar todo o know-how para ele, mas que faz todo sentido, senão o negócio seria inviável. Né? Do que você tocar à distância e tal, bem complexo. E aí a gente entra num outro tópico, aí falando um pouco mais técnico, né? Que é de se resguardar enquanto sociedade. É como quem vai casar, faz um pacto antinupcial. Faz um contrato. Organiza ali. Cara, eu tatuei, o pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Exatamente. Então, quando você organiza, deixa um negócio regrado, organizado, que é o acordo de sócios, né, todo mundo já sabe o que pode acontecer e como vai acontecer. E se acontecer, as repercussões daquilo ali. Sim, como é que resolve isso, né? Exatamente. Cara, eu felizão por esse papo aqui. Eu acho que a gente podia passar um tempão ainda conversando. A gente tem um compromisso aqui com o tempo, para não deixar o nosso podcast tão longo que não dê para fazer enquanto você lava uma louça, enquanto você pedala, enquanto você dá uma corrida na beira-mar, enquanto você faz alguma coisa do tipo. Eu queria agradecer a vinda de vocês aqui. Obrigado. É bom demais ter gente que faz conversando, porque a gente, como a gente bem disse aqui no começo, né, nosso objetivo não é dar uma aula sobre empreender, é apresentar o que se vive como empreendedor, né? Então, vocês trouxeram experiências que foram muito valiosas aqui. Eu diria que esse é o nosso ganho aqui no Causcast, né? Nós temos uma responsabilidade social, eu diria,
quer transmitir essa realidade de cada um de forma que inspire alguém ou traga algum... aquele momento eureka, né? O cara, caramba, isso aí eu não tinha me ligado e tal. Enquanto estava falando com vocês, eu lembrei do meu pai, e eu tenho certeza que várias pessoas que escutam esse podcast aqui vivem algo na mesma pegada. Tipo assim, caramba, eu não estou dando atenção para uma coisa e pode ser que isso tenha uma repercussão negativa lá na frente. E eu tenho certeza que vocês trouxeram inspiração aí para essa galera, porque pelo menos para mim, do lado de cá, vocês trouxeram. Queria agradecer aí a vinda de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Vlad. Obrigado, ficar à disposição aí, sempre precisar. Prazerzão conversar aqui com você e com o Strauss. Bom demais. Bacana, show. Vladson, obrigado pessoal, obrigado Gustavo também. Acaba sendo uma troca, né? A gente entrega um pouquinho, compartilha um pouquinho e também leva um pouquinho. Então, muito bacana. Bom demais. Então, esse foi o Causcast, uma conversa sem frescura sobre o que é necessário para alcançar o tão sonhado sucesso. Até a próxima. Esse foi o Causcast, o podcast que desvenda negócios. Conta com o apoio da Gomes de Matos, mais o BS Innovation Hub, com a apresentação de Vladson Sidney.